Tudo bem, pessoal? Eu queria dar continuidade às discussões sobre idealismo, sobre teoria e a filosofia do cinema. Eu acho que esse vídeo aqui vai fazer mais sentido para quem já viu o meu vídeo de introdução, onde eu explico o que é idealismo, que é, enfim, o tipo de cinema que eu defendo. Eu batizei, né, desse nome para ficar mais fácil de explicar o que é. E é tão importante quanto falar o que é o idealismo, é também importante explicar o que ele não é, quais são os adversários, o que impede isso de, enfim, de existir na cultura, né? Esses conceitos que eu vou definir aqui, eu discuto eles no meu livro, no blog, e é provavelmente o texto que eu mais linko, o mais útil que eu tenho, porque a cada 2, 3 críticas que eu faço, eu preciso linkar para esse texto, porque ele parece ser o que explica, o que, enfim, reúne, né, a maioria dos problemas e dos defeitos que a gente vê no cinema, que eu sinto, né, que estão amaldiçoando Hollywood. Então é um texto super importante, eu acho. Como eu discuti já lá no vídeo de introdução, a gente tem no cinema, por exemplo, o cinema realista, né, o naturalismo, outras escolas de cinema. Essas escolas, embora elas sejam opostas ao idealismo, elas não são uma ameaça tão direta, porque são geralmente, elas não atingem o grande público, elas, né, não competem com a indústria do entretenimento. Na verdade, acho que elas são sim uma ameaça, porque os intelectuais e as teorias por trás desse, né, do realismo, enfim, dessas outras escolas de cinema, é o que estão por trás, é o que interferem, né, e que vão, enfim, afetar o cinema mais mainstream. As ideias vêm de lá. Mas esse tipo de cinema, né, que é menos comercial, não impacta tanto a cultura, porque não chega tanto nas pessoas. Então, no dia a dia, os maiores obstáculos, as forças, né, que mais brigam com o idealismo, na verdade, são os casos mistos, né? São as obras que elas se baseiam em alguns dos princípios e alguns valores do idealismo, mas misturam isso com valores opostos, mais destrutivos, né, que vão contra o idealismo autêntico, mas como elas ainda têm o bastante ali de narrativa e tal, elas atingem o grande público. Então o público consome aquilo e vem junto também esses valores que são opostos. Eu acho que a vasta maioria do entretenimento hoje cai nessa categoria, que eu chamo de idealismo corrompido. Não só porque os estúdios empurram isso e o público não quer, mas às vezes porque o público quer. Boa parte do público não tem esses valores puramente consistentes com o idealismo. Eu já organizei esses conceitos de uma forma um pouco diferente lá no blog, mas acho que a forma mais fácil de explicar é o seguinte, porque eu vou dividir em 2 categorias, tá? A categoria maior é o que eu chamo de idealismo corrompido, ou seja, tudo aquilo que deturpa os valores idealistas. Só que embaixo disso, eu gosto de dividir em 2 categorias que descrevem motivações diferentes, né, que levam os artistas e as pessoas a deturparem o idealismo. Então, uma delas é o idealismo reprimido, tá? Ou seja, são pessoas que elas, às vezes, elas têm uma certa simpatia, né? Elas se identificam com alguns dos princípios idealistas, mas elas não são muito consistentes. Elas também já têm um outro lado que começa a se identificar com valores não idealistas e vai ter essa, enfim, as obras vão refletir essa mistura. E a segunda categoria é o que eu chamo de anti-idealismo. Aí já são pessoas que são mais hostis, elas já são contra, né? Elas já têm uma intenção mais clara de deturpar, ou seja, de destruir esses valores na cultura. Eu acho que todo mundo, quando começa a vida, quando é criança, começa meio que como um idealista. A gente aceita geralmente esses valores, né, sem muito questionamento, e a gente quer ver arte, né, ver, enfim, entretenimento que mostre uma realidade mais interessante, melhor que o dia a dia, né? A gente quer ver pessoas admiráveis, eventos fascinantes, né, divertidos, uma visão inspiradora e positiva de mundo. A gente nem tem muita consciência que tem uma polêmica a respeito disso, né? E por que alguém ia querer consumir algo que não fosse assim. Mas na medida em que a gente vai crescendo, algumas pessoas preservam esse gosto, né? Preservam essa visão, mas muitas pessoas vão abandonando em grande parte e passando a ter uma visão um pouco mais cínica, mais pessimista da vida e querendo ver isso, né, refletido e reafirmado na arte que elas consomem. Então isso vale tanto para o espectador quanto também para o artista, né, que vai criar obras com base nos valores dele. Então no que eu chamo de idealismo reprimido, a pessoa ela não chega a se rebelar
totalmente contra o idealismo, né? Ela só perde a convicção nesses valores mais elevados e fica no meio do caminho. Ela nem cede totalmente ao pessimismo, mas também não aceita a visão idealista por completo. Então ele ainda quer criar entretenimento, ele quer contar histórias de aventura, né, com heróis, mas ele não acredita mais plenamente nesses valores, então ele vai inserir vários elementos que são destrutivos, né, pro idealismo nessa obra, buscando ali uma mistura que reflita melhor essa visão mais conflitante, né, de mundo. Então o resultado costuma ser um trabalho misto, que sabota, né, esse idealismo e, enfim, nem inspira totalmente, mas também não quer desiludir e deprimir totalmente. Isso é muito comum hoje porque a gente passa, né, a cultura passa por fases onde o idealismo está mais em alta e algumas fases onde está mais em baixa. Eu acho que o cinema de Hollywood, predominantemente, né, ao longo da história, foi consistente com o idealismo, exceto em alguns períodos, né, onde a cultura estava passando por momentos mais conturbados, onde realmente houve uma queda, e você vê essa adaptação nos filmes, né? Os filmes nesses períodos, eles deixam de projetar um idealismo mais puro, e a gente está nessa fase, né, há 2 décadas pelo menos. E acho que hoje em dia, como a cultura não é favorável ao idealismo, e como também tem muito pouca originalidade, né, no entretenimento, aquelas pessoas que querem, né, criar, ou quando o público consome coisas ainda com algum elemento de idealismo, geralmente os filmes eles vão precisar se refugiar no passado, né, em coisas que foram feitas lá atrás, o que em si já é um sinal de um idealismo reprimido, né? Como se o mundo de hoje fosse cínico e negativo demais para servir de palco para histórias inspiradoras, para heróis e tal. Então é algo só apropriado para coisas do passado. Então, quando você vê hoje em dia muitos das franquias, dos campeões de bilheteria, é impressionante como o idealismo de hoje ele ainda é dependente do passado, né? Ele continua surfando na onda de coisas que foram criadas lá atrás, nos anos 70, 80, 90. Então isso mostra que existe uma sede, né, por histórias desse tipo, pelo idealismo, mas o público, como não consegue abraçar esses valores totalmente, ou os produtores também, a maioria desses remakes ou dessas refilmagens, enfim, elas vão trazer essas histórias de volta, só que sem os valores originais, né? Eles vão remover justamente o idealismo, que é o que tornaram esses filmes bem-sucedidos para começo de conversa, né? Então, você vai ver ali, às vezes, aqueles cenários e tal, mas sem a mesma magia, sem o mesmo encanto, justamente porque esses valores foram deturpados para se ajustarem a um tempo, né? A uma época mais cínica como a atual. Então, às vezes eu vejo filmes ou séries que fingem ser, assim, nostálgicas, né, que querem se passar, às vezes, nos anos 80, ou até antes, às vezes, em períodos como os anos 50, por exemplo, que são épocas que estão mais associadas a uma cultura mais otimista e tal. Só que são falsas homenagens, né? Você pega, por exemplo, Stranger Things, que tem muitas referências na trilha sonora, tal, dos anos 80, ou então, por exemplo, filmes musicais, como La La Land, que, enfim, repetem ali alguma estética dos musicais clássicos de Hollywood, ou até artistas pop, né, na música, por exemplo, você vê, sei lá, os artistas que querem fazer músicas mais dançantes e divertidas, tipo Bruno Mars, Lady Gaga, às vezes eles vão pegar uma estética do passado, só que vão trazer isso também de uma forma meio modificada. Essa homenagem ela vai se limitar à parte mais estética, visual, alguns elementos mais concretos, mas nos valores, nas mensagens, né, na atitude dos personagens, enfim, você já vai ver algo totalmente compatível com o tempo de hoje, com o cinismo, né? Então eles não refletem realmente o entretenimento da época, eles refletem o tempo de hoje, né, os tempos atuais, só com essa aparência, né, essa falsa, enfim, nostalgia. Quando a gente olha para os filmes, acho que uma das formas mais fáceis de você ver esse efeito, né, do idealismo reprimido tá nas figuras dos heróis, dos protagonistas, né, dos filmes de hoje. Enquanto no passado a gente costumava ver heróis mais admiráveis, né, maiores que a vida, de caráter mais puro, eu acho que nos anos 2000, principalmente, começou ali uma onda de protagonistas que são mais anti-heróis ou figuras mais sombrias, né, com muitos problemas já psicológicos e tal. Daí também um certo culto assim aos misfits, aos heróis
heróis que começam a apresentar várias fragilidades. Então, você continua tendo histórias assim, né, de grandes conquistas, enfim, grandes aventuras, só que Hollywood ela não consegue abandonar totalmente os heróis e esse tipo de história e só começar a contar histórias sobre pessoas assim, comuns, né, como o espectador. Então, elas tentam projetar heróis, tentam fazer algo idealista, só que isso tem que vir sempre disfarçado, distorcido, né, camuflado, corrompido. Às vezes eu chamo esse efeito nos heróis do fenômeno do herói envergonhado. Então, às vezes você vai ver um filme, sei lá, no pôster ali parece um filme de super-herói, algo que promete ali uma celebração de habilidade, de eficácia, né, de integridade, uma história para você ficar inspirado, mas daí quando o filme começa, você vai ver só os heróis ali sofrendo, né, fazendo enormes sacrifícios, demonstrando todas as fraquezas, as fragilidades. Às vezes você vê agora filmes de heróis que eles estão sempre um contra o outro, eles já têm valores incompatíveis, às vezes os superpoderes deles vão ser apresentados como maldições, né? Algo que vem com um preço muito alto a ser pago. Então, quando você vê, às vezes, um filme como o Logan, né, do Wolverine, você, enfim, em vez de ficar inspirado, você quase, né, se sente sortudo por não estar na pele desses heróis. Então, existem várias formas de você corromper, né, o idealismo. Normalmente, os maiores alvos, se você olha lá naquele meu mapa de valores, estão nos valores ali no grupo, né, dos valores ligados à autoestima e benevolência, tá? Sentimentos como orgulho ou então como otimismo e tal. Geralmente esses grupos são os mais atacados, porque eles têm uma carga emocional maior. E eu queria discutir aqui algumas das táticas, né, que são usadas nos filmes para, enfim, minimizar ou para disfarçar ou para corromper ou reprimir o idealismo. É uma lista meio longa, mas acho que é importante passar por esses pontos, porque são exemplos que eu vejo de maneira bem recorrente nos filmes. E quanto mais, né, ciente você está disso, menos você se deixa afetar, ou pelo menos você absorve aquilo tendo consciência. Uma das ferramentas, né, mais usadas aqui é o humor. Tá? Que é usado contra o idealismo, porque faz parecer o ataque parecer um pouco mais inocente. Então, às vezes você vai ter o filme, por exemplo, que ele vai expressar algo de idealista, mas num tom caricato, né? Exagerado, dando um tom meio irônico e, enfim, infantil, não sério para esses valores. Eu tenho comentado, por exemplo, de um clichê muito comum em alguns filmes assim de animação, tal, ou de, enfim, até filmes mais sérios, mais realistas, que às vezes eles colocam aquela música Holding Out for a Hero, né, dos anos 80, sempre num tom irônico, né, meio debochando. Então você tem ali o personagem numa perseguição, tal, tocando essa música, né, que é uma música supostamente sobre heróis, mas o filme está usando ela num tom de deboche. Começar a usar também humor contra o herói, isso é cada vez mais comum nos filmes, tornando o herói ali meio cômico, meio ridículo, fazendo o espectador rir dele e não com ele, né? Então, se você pega, por exemplo, o sucesso de Guardiões da Galáxia, né? Depois você vê filmes como o Thor, que começou a ficar cada vez mais cômico, até o Thor Amor e Trovão. Tem filmes, às vezes, que a história não é uma comédia, às vezes a história é séria, mas daí eles fazem, assim, o herói ou a heroína agir, gesticular de uma maneira bem mais atrapalhada, ou casual, ou meio vulgar até, para impedir qualquer, sei lá, projeção de glamour ou de superioridade, né? Você pega, por exemplo, as princesas Disney, por exemplo, a Rapunzel do Enrolados, é totalmente diferente a linguagem corporal dela de uma princesa Disney lá dos anos, enfim, 80 ou 50. Tem um clichê também das animações que me irrita muito. Você vê capas de animações assim, quase sempre os personagens estão fazendo uma cara de espanto ou um sorriso meio sem graça, que, enfim, você vê em tudo que parece que eles copiaram aquela programação. Todo personagem tem que estar fazendo aquela cara. Outra forma de usar o humor também é assim, você faz uma cena que naquela cena você expressa algum sentimentalismo, algo mais honesto, mas daí você coloca na sequência uma piada ou algo para quebrar o clima, para destruir, enfim, aquele momento mais emocionante. Mas o humor não é a única forma de você minimizar o idealismo. Você pode, por exemplo, também começar a usar os valores negativos, né, lá do meu mapa, por exemplo, de valores, e expressar, assim, contar uma história baseada em princípios
idealistas, mas pesar muito a mão na projeção dos valores negativos, né, para equilibrar o resultado. Então o filme tá ali contando uma história, uma aventura, tal, mas vai pesar a mão no violento, né, no grosseiro, no trágico, no sombrio, no vulgar, no melancólico, no escatológico, tal, no feio. Vai enfatizar tanto isso que no idealismo é usado só como contrastes, né? Vai enfatizar tantos valores negativos que você quase já não percebe mais a projeção dos valores positivos. Então, muitos filmes populares e até bem feitos, por exemplo, Mad Max, A Estrada da Fúria, poderia ter sido um filme de ação nos moldes idealistas, mas ele vai ali encher os seus olhos, né, com, enfim, uma fotografia linda, com cenas de ação espetaculares, um conflito entre bem e mal, mas ao mesmo tempo ele vai ficar te bombardeando, né, segundo após segundo, com imagens assim de pessoas machucadas, amputadas, caveiras, né, pessoas comendo, enfim, animais nojentos, tal, coisas extremamente agressivas. Até em fantasias e séries, por exemplo, como Harry Potter, você vê, por exemplo, que depois ali do segundo, terceiro filme, foi ficando cada vez mais sombrio. Você vê ali o Harry Potter sempre, sei lá, com cara de dor, sofrendo. Os filmes foram ficando cada vez mais escuros, assim. Então, pesando muito a mão nesse negativo, você quase se pergunta, será que alguma criança iria querer passar, né, por essas situações, por essa aventura? Muito comum também é os filmes começarem a enfatizar muito o lado frágil, fraco, impotente dos heróis, né? Focar muito nos problemas, nas limitações, nas questões psicológicas, emocionais, nas frustrações e tal. No idealismo, né, eu falo que não é proibido o herói ter fragilidades, ter desvantagens, né? Só que isso vai ser só um contraste, uma pitada para tornar ele mais realista, né? Para tornar até mais emocionante a superação e tal. Já nesse caso do idealismo reprimido, a ênfase vai estar toda nas fragilidades. Né? Você quase não vai ver uma projeção positiva, né, do que tem de virtuoso naquele personagem. Às vezes eu falo, por exemplo, num filme como De Volta para o Futuro, o herói ali tem momentos onde ele expressa insegurança, tem as vulnerabilidades dele, mas o que me inspira, né, o que me faz, gostar daquele filme são as cenas onde ele realmente faz coisas admiráveis, né, aquelas cenas do skate. Já num filme, por exemplo, como, sei lá, Como Treinar o Seu Dragão, você vai ter ali uma aventura, um filme, né, com supostamente grandes façanhas e tal, mas toda a ênfase vai estar nas fragilidades do herói, né? Quando ele de repente tem que derrotar o dragão ou sei lá, fazer um ato assim heróico, a cena vai ser bem esquecível, vai acontecer algo mágico, meio inexplicável, que não vai tornar aquilo algo inspirador. É muito comum também você tornar o herói parte de um grupo, então é um coletivo de heróis, né? Assim, você tira o foco, você passa o foco para o trabalho em equipe e tira o foco do protagonista, para ele não ganhar crédito demais pelas conquistas. Uma outra coisa muito comum hoje em dia, né, é o que eu chamo de casting naturalista, que é uma tendência dos filmes de uns 10 anos pra cá, de escalar atores que não se parecem mais com aqueles astros, por exemplo, de Hollywood dos anos 80, 90. Não, você pega um ator de propósito com uma aparência que não projeta assim, algo grandioso, maior que a vida. Uma pessoa que parece mais comum, que não é muito atraente, e coloca essa pessoa para protagonizar uma história, de repente, grandiosa, o que torna aquilo também uma outra forma sutil de você diminuir essa projeção de algo heróico, né? Tem alguns filmes que vão além, né, além de mostrar certas vulnerabilidades e fragilidades, vão começar a inserir falhas de caráter, né? Problemas ali, uns toques de maldade, de irracionalidade nos heróis, para passar aquela ideia de que ninguém é 100% bom, né? Meio que relativizar a questão do bem e do mal, nem mesmo, por exemplo, o Superman. Você vê às vezes alguns filmes do Super-Homem, por exemplo, mais recentes, onde tem cenas onde ele fica mal, onde ele se volta ali contra a população ou contra os amigos dele e tal. Ou então uma princesa como a Elsa, que acho que foi um divisor de águas, onde você tem ali uma princesa que ela já tem seus conflitos, ela já tem uns atos assim meio destrutivos, né? Ela é parcialmente até uma vilã. Uma forma mais elegante, talvez o mais sutil de você reprimir o idealismo é você adotar uma atitude meio minimalista, uma certa discrição. Você vai contar uma história que também tem alguns elementos idealistas, mas vai ser um filme assim que vai ter um toque talvez mais do cinema naturalista. Você vai
expressar aquela história, de repente, de sucesso e tal, mas de uma maneira mais despretensiosa, sem vigor, sem intensidade, né? Como se fossem valores que não devessem ser adotados em excesso. E isso eu percebo até em cineastas, por exemplo, como o Steven Spielberg, né? Que em um momento já foi o maior, enfim, o mais bem-sucedido dos idealistas de Hollywood. Em produções mais recentes, como ele também está inserido numa época em que a cultura está contra esses valores, você vê num Fabelmans, por exemplo, é uma história que poderia ter sido uma história de sucesso super emocionante, mas ele conta aquilo de uma forma bem contida, né? O John Williams ali também contido, né? Só no pianinho, nada muito eufórico, grandioso. Tem pessoas também que vão, de repente, projetar valores, assim, idealistas só na parte mais concreta da produção, na parte visual, né? Então a produção, a parte mais visual, estética, vai dar a impressão de algo mais épico ou algo escapista, só que a história em si, as mensagens e os protagonistas, os personagens, né, aquilo que realmente é mais importante na história, não. Vão ser anti-heróis ou vão ser personagens mais frágeis, ou então a história vai ter uma mensagem ali meio, sei lá, meio ambígua, meio indigesta. Um cineasta como Tim Burton cai um pouquinho nessa categoria, né? Ele geralmente investe muito na produção, na parte de design, mas ele evita histórias que sejam idealistas ali na mensagem ou nos protagonistas. Ou até um filme, por exemplo, como o 1917, de guerra, né? Que também ele parece um grande espetáculo de guerra, um filme sobre heroísmo e tal, mas você vai ver os protagonistas, os personagens bem esquecíveis, né? Você não vai ver ali uma tentativa de tornar os protagonistas da história personagens muito nobres, né? Muito admiráveis. Indo um pouco, tentando explicar um pouco as causas disso, né? As causas psicológicas por trás desse fenômeno, eu acho que vários motivos podem levar a essa contenção, essa repressão do idealismo. Eu acho que muitas pessoas acreditam subconscientemente ou conscientemente que o idealismo é algo que reflete imaturidade, ingenuidade, falta de realismo, de repente, e que cinismo, pessimismo, né, moderação refletem maturidade, sabedoria, né, responsabilidade, e as pessoas querem estar mais associadas a isso, né? Talvez por ser algo exclusivo da vida adulta, e eu brinco também no livro que artrose também é algo exclusivo da vida adulta, e nem por isso é algo bom. Mas, como eu discuto lá no vídeo do Guilty Boredom, é muito comum os intelectuais passarem essa ideia, né, de que uma visão de mundo trágica é sinal de inteligência, né, que para você ser respeitável, para você ser adulto, você tem que abandonar valores positivos, abandonar seus ideais. Eu acho que tem um exemplo bem curioso, né, que mostra como os formadores de opinião, os intelectuais conseguem influenciar a cultura popular, que é, por exemplo, um vídeo onde o Tarantino fala de uma crítica da Pauline Kael, que influenciou muito ele. A Pauline Kael, ela é a crítica mais influente, assim, né? Ela estava muito ativa ali nos anos 60, 70, e ela escreveu uma crítica de um filme do Godard, né? Então, para você ver como às vezes as ideias perigosas geralmente vêm da França. E eu vou colocar aqui o que o Tarantino fala, né, dessa crítica. The one review Pauline Kael wrote that ended up meaning something to me in a big way was for A Band of Outsiders. She said it was as if a bunch of movie-mad young French boys had taken a banal American crime novel and translated the poetry that they had read between the lines. It was like, that is my aesthetic, right there. That's what I hope I can do. Isso que o Tarantino falou é até interessante, né? Eu acho até bonito. Eu não teria nenhum problema se fosse isso que ele estivesse fazendo com os filmes dele. Mas eu não acho exatamente que é isso que ele faz. Eu acho que o Spielberg, por exemplo, tem muito mais esse olhar poético, né? Que realmente pega esses elementos do cinema de Hollywood, mas torna eles um pouco mais contemplativos, mais, enfim, mágicos nos filmes dele, do que o Tarantino faz, que tem muito mais a ver com uma subversão, né? Com trazer essa ironia.
E eu acho que ele focou, né, o Tarantino focou nessa frase aí da Pauline Kael, que talvez dê um verniz um pouco mais bonito pro que ele quer fazer. Mas se você ler o resto da crítica da Pauline Kael para esse filme do Godard, você vai ver algo que acho que reflete melhor o espírito dele. Eu vou ler aqui um trecho da crítica da Pauline Kael. Essa nostalgia que permeia Band of Outsiders também pode derivar do senso de Godard sobre as possibilidades perdidas nos filmes. O Godard disse uma vez: assim que você puder fazer filmes, você não poderá mais fazer filmes como aqueles que o fizeram querer fazê-los. Daí volta a Pauline Kael. À medida em que um jovem cinéfilo cresce, se ele cresce em inteligência, ele vai ver que os filmes grandes e caros que estão sendo feitos agora não merecem ser feitos e talvez nunca tenham merecido. O luxo e o desperdício que, quando você é jovem, parecem tão mágicos quanto espiar o mundo das 1001 noites, tornam-se feios e sufocantes quando você fica mais velho e vê a trapaça que eles realmente eram. O Godard não é, como os produtores e os produtos de Hollywood, ingênuo ou cínico o suficiente para refazer os filmes com os quais ele cresceu. Mas, amando os filmes que formaram seu gosto, ele usa essa nostalgia dos filmes antigos como elemento ativo em seus próprios filmes. Ele não nega o passado que ele superou, como muitos artistas fazem. Talvez ele esteja seguro o suficiente para não negá-lo, ou talvez ele ainda não tenha superado. Ele o reintroduz, mas dando uma qualidade diferente, usando esse passado como experiência compartilhada, como piada compartilhada. Por que será que ela diz, né, que esses filmes mágicos eram uma trapaça? Será que é porque eles eram mal feitos, né, pobres artisticamente? Se for isso, né, isso não seria uma razão para você abandonar os ideais que aqueles filmes estavam querendo projetar. Você se frustra de repente com os artistas, né, e lamenta que eles não fossem melhores, mas a gente sabe que, né, nem todo filme que tenta projetar valores assim são mal feitos. Tem muitos que são bem feitos. E se você tem convicção nesses valores e nesse tipo de cinema, e você vai fazer os seus filmes, você faz, por exemplo, como o George Lucas, como o Spielberg, né, que eram muito nostálgicos, e eles, quando começaram a fazer filmes, eles sabiam que aqueles seriados, né, dos anos 40, que, enfim, eles cresceram, não eram coisas assim super, né, ricas artisticamente e tal. Mas, quando eles foram fazer os filmes deles, né, como Star Wars, como Indiana Jones, eles tentaram fazer da melhor forma que eles conseguiam, né? Transformar aquilo numa arte superior, né? Inserindo o máximo de qualidade e não transformando aquilo, enfim, em algo ridículo, né? Algo para ser zombado. Então acho que esse não é o motivo real, né, desses artistas se voltarem contra o idealismo. Eu acho que sim, é um conflito mais com os valores, né? Deles realmente passarem a não acreditar nos valores e acharem que os valores idealistas em si são uma trapaça, né? Que o otimismo, que essa visão mais romantizada do ser humano, que isso em si é uma trapaça. Então volta essa ideia, né, do intelectual que acredita que, enfim, que o mundo é trágico e que qualquer coisa positiva se trata de uma enganação, de uma ilusão, mas eu acho que não é uma regra. Eu poderia até voltar a esse, enfim, comentário contra os filmes que a Pauline Kael gosta, por exemplo, como que eu disse lá no vídeo sobre o Guilty Boredom, porque quando eu tinha ali 19 anos, 20 anos, eu até tinha um certo fascínio, né, uma certa curiosidade em relação ao cinema, por exemplo, do Godard, a Nouvelle Vague, mas depois de um tempo, né, depois que eu comecei a crescer, eu superei esses filmes e comecei a ver eles como se fosse uma trapaça também. Então acho que muito depende de como você interpreta esses valores, né? Eu acho que tem gente que às vezes se rebela contra esse tipo de cinema porque ela não encontra uma maneira de traduzir esses valores para termos mais adultos, né? Ela pensa assim, poxa, como eu não posso voar literalmente como o Superman, né? Ou como eu não consigo ter o sorriso exato da Julia Roberts, então aquilo foi tudo uma enganação, né? O final feliz dos contos da Disney, aquilo era tudo uma mentira. Ela não consegue, ela leva ao pé da letra algumas coisas, não consegue abstrair, né, desses exemplos e tirar ali uma mensagem maior, né, sobre valores assim mais fundamentais como autoestima, coragem, integridade, né, sei lá, inocência, bondade. Eu não vou entrar aqui em detalhes para tentar refutar, né, esse senso de vida malevolente, o pessimismo, mas vou deixar um link nos comentários que eu tenho
enfim, um texto falando especificamente disso e tentando argumentar contra essa visão negativa de mundo. Acho que uma outra causa psicológica, né, para essa repressão do idealismo muitas pessoas elas crescem com algum tipo de educação ou de ensinamento que pune qualquer tipo de prazer. Tá? Alguns ensinamentos religiosos, por exemplo, algumas religiões que são contra o prazer. Então acontece essa questão da culpa, né? O sentimento de prazer vai sempre ser atrelado a um sentimento negativo de culpa. Então a pessoa, a partir daí, ela só consegue vivenciar qualquer forma de prazer quando junto disso tiver uma boa dose de dor, de sofrimento, de sacrifício, de punição para ajudar a compensar a culpa, certo? Então, se o entretenimento estiver camuflado de algo sombrio, violento, né, de algo mais sério, a pessoa vai se sentir mais à vontade. Então, acho que isso leva também algumas pessoas a, enfim, colocarem esses elementos mais negativos no entretenimento. Uma outra causa é quando não há exatamente um conflito interno de valores da pessoa, ela com ela mesma desconfortável com o idealismo, e sim um conflito dela com a sociedade, com o mundo externo, tá? Então tem pessoas que vão, às vezes, modificar ou corromper o idealismo, ou só por interesses práticos, né? Porque elas querem ser comerciais e fazer o que tá em alta só para vender, mas também por um certo medo do julgamento dos outros. Então a pessoa, no fundo, ela é mais idealista do que ela aparenta, mas na prática, por medo da ridicularização, de serem acusadas de serem ingênuas, né, ou bregas, ou sei lá, por essa cultura, né, que já não está tão em harmonia com o idealismo, ou às vezes até serem acusadas de ser pouco, assim, pouco masculinos, né, no caso dos homens, que tem mais problema em expressar emoções positivas. Então elas vão esconder esse idealismo por trás de uma atitude cínica ou por trás desses elementos mais negativos, por medo da crítica, né, do julgamento, caso elas falem, por exemplo, medo da humilhação, porque o idealismo ele é por natureza mais ambicioso, ele expõe uma certa busca por excelência, por ideais, né? Então, se você fracassa tentando algo no idealismo, o tombo pode ser maior, né? Mais alto, porque você tentou fazer algo mais elevado. Então, se você, por exemplo, uma cantora, se ela fracassa tentando cantar como a Whitney Houston, ela está muito mais vulnerável, está muito mais exposta emocionalmente e sujeita à ridicularização do que alguém que fracassa tentando cantar como o Chico Buarque, quer dizer, que nem prometeu já muita coisa nesse sentido. Então o idealismo ele exige uma certa coragem e quanto mais cínica, né, tá a cultura em relação a esses valores, quanto mais tem ressentimento contra sucesso, quando as pessoas estão sempre prontas para zombar daquelas que tentam se elevar acima da média, acima da mediocridade, a cultura se torna um ambiente tóxico, né, que reprime esse idealismo de fora para dentro. Cada vez mais eu vejo que essa é uma razão muito comum para, enfim, explicar o anti-idealismo ou o idealismo reprimido assim, na sociedade. Eu me deparei recentemente com um conceito na internet que se chama metamodernismo. Uma série de teóricos, né, pessoas tentando explicar o cinema atual, por que ele é tão diferente, né, do cinema de décadas anteriores e tal. E eles chegam nessa conclusão, né, dão um nome meio bonito, falando que o metamodernismo seria assim, olha, a gente já teve o modernismo no passado, que seria, por exemplo, a cultura mais em harmonia com o que eu chamo de idealismo, né, algo mais projetando valores positivos. Daí você tem o pós-modernismo, que é um movimento contrário, que vai querer negar e destruir e atacar o modernismo. Tá? É algo que está mais próximo do anti-idealismo que eu vou falar daqui a pouco. E o metamodernismo seria, assim, as pessoas tentando se ajustar. Elas percebem que elas não podem viver só da desconstrução, só dessa atitude meio nihilista. Elas precisam de alguns daqueles valores positivos do modernismo. Só que elas não conseguem mais negar ou superar, voltar para o modernismo, ignorar o pós-modernismo. Então elas ficam no meio do caminho. E vendo alguns desses comentaristas falando sobre metamodernismo, eu percebi que essa causa, né, esse medo do julgamento social
era um motor muito forte por trás dessa atitude. Vou até colocar uns trechinhos aqui para vocês verem. You might wonder why culture and art have moved into metamodernism as a reaction to postmodernism instead of just returning to modernism or tradition. And there are some attempts to just return to those, as with Top Gun Maverick, but I think those are the exceptions rather than the norm. When you get into metamodern forms, including film, you can't just go backwards and forget about all that stuff, or viewers will think you don't get it. Viewers will think you're cheesy or corny. So metamodern stuff has a way of working all of the fun postmodern games in, but doing it in such a way that it preserves a sense of interiority. So the real question becomes, how do we communicate something genuine in a culture where emotional expression tends to be so disingenuous? How can we be earnest without the cringes? And this is where the meta-modern enters the scene. The meta-modern tone has been characterized as ironic sincerity. It uses irony as a delivery mechanism for deep sincerity. I don't think postmodernism was or is a mistake, but when that's all you're doing, and when it's kind of made to be sort of like you're considered either uncool or kind of not very bright or whatever, to take the self seriously and to take feelings seriously and to take earnest appreciation of beauty, when none of that stuff is permitted, none of us are really participating in life. What the meta-modern artistic and cultural products tend to do is incorporate the postmodern games and playfulness as kind of like a spoonful of sugar to help the serious earnestness go down without people having to feel embarrassed about it. Me espanta um pouco, né, que as pessoas, sei lá, possam dizer isso sem perceber que existe algo de muito corrupto nessa atitude. A pessoa ela não enxerga uma saída, ela fala assim, nós não temos a permissão, né, de expressar algo positivo. Quer dizer, tem alguém de fato proibindo? Não, é o medo do julgamento, né? Então a pessoa prefere ali cuspir nos ideais dela, no que ela gostaria de fazer, ela gostaria de estar fazendo algo diferente, mas para se enquadrar, para não antagonizar, para não receber as críticas, ela vai ali deturpar, enfim, e, né, reprimir o idealismo dela. Essa necessidade, né, de seguir as tendências, de se enquadrar, né, de, enfim, querer parecer cool, querer parecer, sei lá, na moda, tal, é uma coisa que realmente interfere muito no comportamento das pessoas, tanto que, né, se fosse só uma questão de valores internos, a pessoa teve uma criação, então ela tem esses valores conflitantes, isso não ia explicar, por exemplo, esses movimentos que acontecem de uma década para outra. Porque quando a cultura dá uma guinada na direção do idealismo, quando alguma coisa faz sucesso, que nem teve lá nos anos 70 essa mudança cultural, de repente todo mundo sai ali, né, nessa direção e quer fazer filmes nessa linha. Por quê? As pessoas se sentem livres de novo para fazerem isso sem serem julgadas. E da mesma forma, quando a cultura passa a dizer que o legal é você ser anti-idealista, enfim, ou você negar esses ideais, os artistas que na intimidade deles são idealistas, eles também começam a se modificar para fazer algo mais, enfim, aceitável para o público. Por isso que é importante ter essa consciência, né, enfim, dos valores e das ideias por trás da cultura, porque realmente isso transforma tudo. Então agora eu queria falar do anti-idealismo. Anti-idealismo, como eu falei, né, o idealismo reprimido, ele está mais em cima do muro, né, ele está ali meio numa contradição interna. Já os anti-idealistas são pessoas que já se rebelam de uma forma mais consciente contra o idealismo, né? Passam a ver aquilo, esses valores que eu descrevo como valores positivos, como algo hostil, algo que precisa ser destruído, eliminado da sociedade. Tá? Tem pessoas que são anti-idealistas assumidas, que elas nem, enfim, pretendem fazer nada dentro dessa tradição. Eu acho que o próprio Godard não é um idealista reprimido como sugere a Pauline Kael. Eu acho que ele é um anti-idealista assumido e eu acho mais honesta essa atitude. Ele faz filmes abertamente negando e atacando, enfim, esses princípios, tal. O grande perigo tá nas pessoas, nos anti-idealistas que fazem uma coisa meio cavalo de Troia.
né? Que eles não se contentam em ficar ali na esfera deles, enfim, em expressar as ideias deles ali em gêneros mais alternativos. Eles querem se infiltrar né, no cinema idealista para corromper ele por dentro, certo? Não basta eles criarem só ali os seus próprios anti-heróis, né? Eles precisam pegar heróis que já estão estabelecidos na cultura, né, e fazer eles agirem de forma anti-heróica. Né, pegar figuras como Superman ou Luke Skywalker e tal e, né, modificar e corromper esses personagens. Não basta eles, por exemplo, fazerem histórias expressando uma visão de mundo pessimista como a que eles têm. Não, eles precisam entrar ali, por exemplo, na Disney e, enfim, fazer os filmes da Disney passarem mensagens mais pessimistas, de que agora os sonhos não se tornam mais realidade. Ou então se infiltrar em gêneros, né, associados ao idealismo, como, por exemplo, musicais, como os westerns, né? Filmes de ficção científica, e fazer uma releitura desses gêneros. Ou então fazer biografias, né, de artistas ou pessoas famosas ligadas, sei lá, a uma cultura mais idealista, mas para manchar a reputação, para mostrar os podres por trás delas. Eles não vão se contentar só, por exemplo, criar uma premiação para premiar filmes com essa visão de mundo. Não, eles querem que o Oscar passe a prestigiar filmes mais naturalistas ou filmes, enfim, com cunho político, em vez dos filmes que ele costumava premiar. Então esse tipo de anti-idealista, ele quer se infiltrar em tudo que representa o idealismo na cultura, obras, marcas, personagens, franquias, né, tudo aquilo que criou as referências idealistas da sociedade atual, para subverter, para modificar, né, inserir valores anti-idealistas para eliminar aquilo da cultura. Então eles precisam fazer o público acreditar que, enfim, os tempos mudaram, que o que funcionava no passado não pode mais ser aplicado hoje, né, que existe algo intrinsecamente errado e imoral a respeito do idealismo, né, que é hora da gente abandonar esses sonhos e ideais ultrapassados, como se, enfim, a história caminhasse só em uma direção, né, ignorando que, por exemplo, a gente teve uma fase mais anti-idealista ali nos anos 60 e 70, e isso não impediu da cultura mudar nos anos 80 e 90. Então é importante discutir aqui que realmente, né, existem valores que se tornam ultrapassados, existem coisas a respeito da arte, da cultura do passado, que precisa ser repensada, né? Mas embora muitos desses críticos, né, do idealismo, eles vão tentar dizer que o que eles estão rejeitando são justamente só esses valores ultrapassados, quando você para ver, o que eles rejeitam no fim são os valores essenciais, né, do idealismo, aqueles 4 pilares que eu descrevo. Então existe às vezes uma tentativa de camuflar esse ataque ao idealismo por trás dessas pautas mais legítimas. Você vê, por exemplo, as pessoas falando da importância da diversidade, né, de você ter, sei lá, um papel de igualdade entre homens e mulheres, coisas que podem ser muito válidas. Daí você vê campanhas assim, por exemplo, precisamos agora ter um James Bond negro. A questão que muita gente não enxerga é que o que esses críticos realmente rejeitam, por exemplo, em figuras, sei lá, como um James Bond, não é o fato dele não representar ali minorias e tal, e sim o fato dele estar incorporando esses valores idealistas. Habilidade, eficácia, mérito, né? Eu acho que existe uma guerra contra esses conceitos, contra a habilidade, contra a meritocracia, virou meio que um palavrão, né? Contra tudo aquilo que é percebido como superior. E a gente vê isso, às vezes, quando algumas dessas barreiras são quebradas e ainda assim os anti-idealistas não ficam satisfeitos, né? Por exemplo, eu dou o exemplo da Whitney Houston, que foi muito criticada lá nos anos 80, que as pessoas, muitas delas chamavam ela de muito branca. Quer dizer, ela não mudou de cor, mas ela expressava valores idealistas e de repente ela começou a parecer comercial, ela começou a fazer parte ali, entre aspas, do sistema, pelas mensagens positivas da música, pelo talento dela, né? Por ela realmente merecer ser uma grande estrela. Então eu não vejo, por exemplo, tanta resistência, sei lá, no cinema, por exemplo. Às vezes surgem umas polêmicas, poxa, eles inverteram ali o sexo, ou sei lá, ou a etnia de alguém. Mas quando você pega, de repente, um artista que realmente faz sentido ele ser famoso, ou quando as pessoas reconhecem o mérito, sei lá, pega um ator negro como o Will Smith,
ou o próprio The Rock, né, não é um cara branco e é um dos mais bem-sucedidos. Quando artistas como esses são chamados para protagonizar uma grande produção, muitas vezes as pessoas não enxergam isso como diversidade, é quase como se não contasse, porque é meio que óbvio porque que essa pessoa faz sucesso, e eles também não trabalham para subverter esses valores idealistas, certo? Então, muitas vezes essas pautas, elas estão só servindo mais ou menos como uma camuflagem para a causa parecer mais nobre, né? E como o espectador honesto, ele não quer se sentir preconceituoso e tal, ele é levado às vezes a aceitar certas dessas exigências, né? Algumas mudanças, sem perceber que, na verdade, ele está comprando um pacote, né, com duas coisas distintas, né? Uma boa e uma nociva, mas achando que elas têm que necessariamente andar juntas. Assim como eu falei lá no caso do idealismo reprimido, esses pilares da autoestima e da benevolência vão ser os mais problemáticos, né? Os anti-idealistas, eles vão ter uma antipatia, né, por ideias como orgulho, ambição, heroísmo, força, sucesso, riqueza, fama, beleza, habilidade, ou então por otimismo, felicidade, inocência, pureza de caráter, julgamentos morais, certo versus errado, bem versus mal. E é importante notar que muitas dessas coisas, quando elas interpretadas de uma maneira errada, elas podem de fato ser ruins. Então, por exemplo, enquanto autoestima é um conceito positivo e saudável, o narcisismo e a arrogância já não são. E eu nem diria que eles são um excesso de autoestima, mas sim geralmente falta dela. Enquanto o otimismo é uma coisa positiva, eu acho que uma pessoa superficial, ingênua, né, e tola não é. E ela, né, e também acho que ela não vai permanecer otimista por muito tempo quando as consequências dessa ingenuidade vierem cobrar o preço. Riqueza, por exemplo, né, dinheiro. Enquanto riqueza é uma coisa boa, você ficar rico roubando, sendo corrupto, enfim, desonesto, isso não é uma coisa boa, né? E geralmente pessoas assim também não têm uma real qualidade de vida e não ficam ricas por muito tempo. Então, se você quer criticar, por exemplo, esse lado negativo, né? Você quer criticar, por exemplo, a arrogância, por exemplo, é importante você deixar claro, né? Uma pessoa honesta, ela vai deixar clara que o que ela está atacando não é, por exemplo, o conceito de autoestima, e sim esse, entre aspas, mau uso dela, né? Então, acho que uma boa forma de você fazer isso é você incluir na sua história um exemplo positivo de autoestima, né? Para você realmente isolar, contrastar que o que você está atacando é só a ganância, por exemplo, de alguém. Agora, se você não faz isso, né, se você não deixa claro o que você está atacando e o que você está defendendo, deixando essa crítica meio vaga, né, sem definições, é muito comum que, nesse caso, a pessoa está desejando, na verdade, atacar o valor positivo em si. Então, os anti-idealistas, eles raramente vão fazer um ataque a esses valores positivos de uma maneira direta, porque ficaria meio óbvio que as intenções não são muito nobres. Então, o jeito é o quê? É você esconder o ataque por trás de algo mais aceitável, certo? Então, faz conta que você, na sua intimidade, você tem um certo desprezo por pessoas bem-sucedidas. Bom, se você fizer um filme aí, né, declarando eu odeio o sucesso, provavelmente você não vai ser muito respeitado. Mas se você disser eu odeio a ganância, né? Precisamos lutar contra a ganância. E você caracterizar ali todas as pessoas de sucesso, né, empresários, como pessoas corruptas, imorais, tal, de forma generalizada, sem ter um exemplo positivo, por exemplo, e juntando, né, as duas ideias num mesmo saco, você ainda vai parecer moralmente respeitável, né, lutando por uma boa causa, e vai conseguir causar o dano no seu verdadeiro alvo, as pessoas de sucesso. Da mesma forma, por exemplo, quando você caracteriza alegria, né, ou moralidade, ou pureza de caráter como ingenuidade, como coisas utópicas. Eu não vou me estender muito nos exemplos aqui, tá? Quem quiser, eu vou pôr o link aqui do texto completo lá do blog e tal, e tem também o meu livro, mas tem muitos exemplos, eu acho, de filmes e estúdios, por exemplo, que estão muito dominados por esse anti-idealismo. A Disney, né, vem virando alvo de muitas críticas, muitas pessoas já perceberam que muitos dos produtos Disney hoje estão meio que afetados por esse anti-idealismo, né? Eu dou exemplo no meu livro como o Star Wars, Os Últimos Jedi,
foi um exemplo bem gritante, que muitas pessoas perceberam essa intenção, né, de destruir o idealismo ali da história. Eu acho que algumas animações foram bem emblemáticas, eu cito com frequência o Viva, a Vida é uma Festa. Acho muito interessante também o Oscar, né, como um símbolo, assim, né, de algo que, enfim, muitas pessoas sempre sonharam, sempre foi um símbolo desse cinema mais idealista. E antigamente o Oscar, ele era, né, totalmente incompatível, por exemplo, ou diferente, né, oposto aos festivais da Europa, festivais de Veneza, né, Cannes e tal. Você raramente ia ver o Oscar premiando, né, os mesmos filmes, né, que esses festivais e tal. Eram coisas bem antagônicas. Eu acho que o Festival de Cannes, por exemplo, é um lugar que abraça muito mais o anti-idealismo. Agora, se você pegar, por exemplo, vencedores indicados desses festivais europeus nos últimos anos, tal, na última década, filmes como Parasita, o próprio Coringa, Roma, A Forma da Água, todos foram grandes favoritos também no Oscar, né? E chegaram até a ganhar prêmio de melhor filme. E não foi a Europa que se aproximou dos Estados Unidos, mas o contrário. Então é isso, o idealismo reprimido e o anti-idealismo são os dois grandes inimigos do entretenimento. Então, se Hollywood, né, quiser passar por uma renascença e voltar a ter um pouco do prestígio, da magia, né, que ele já teve um dia, eu acho que é esse tipo de mentalidade, são esses fenômenos e essas estratégias sorrateiras que têm que ser compreendidas e combatidas pelo público e também pelos artistas. Tá legal? Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.